Amigos, os militares, principalmente generais, oficiais, não gostam muito de políticos, não apreciam, principalmente políticos com ideias de esquerda, socialistas, comunistas. Ideias esquerdistas são ideias socialistas comunistas e foram esses políticos, dos vários partidos políticos, que aprovaram todas essas leis e decretos que já nos tornam o Brasil um país comunista. Eu ainda acredito que muitas coisas ruins ainda vão acontecer no Brasil e essa esquerda está muito bem organizada porque o socialismo já está instalado aqui no Brasil. E acredito que o Bolsonaro vai acabar invocando o artigo 142 e convocando os nossos militares das 3 Forças Armadas para fazerem a intervenção militar no Brasil inteiro, uma intervenção federal, em todos os sentidos. Governadores, prefeitos, no judiciário, em várias instituições, Os militares nunca gostaram muito de políticos. Eu tenho 70 anos e acompanhei lá de 64 a 85 o regime militar, governado por militares. O governo militar é diferente de um regime militar. Os militares são diferentes da classe civil, eles têm uma formação diferente. O general Mioto, o próprio Vilas Boas, vários outros generais já falaram isso. E não custa lembrar que vários generais criticaram a administração pública, né? Inclusive citando o roubo dos nossos minérios, etc. O Vilas Boas falou para todos os senadores de vários partidos políticos e eles nem deram bola, os senadores. Parecia que o general Vilas Boas estava falando uma bobagemzinha, assim, uma coisa seríssima, que resolveria a pobreza do Brasil, esse roubo e o contrabando dos nossos minérios raros. O Mourão já falou contra o comunismo, o Pujol, olha, preste atenção nas palavras do Pujol. O general Pujol falou coisas interessantes também. Esse pessoal mais esquerda que adora muito a democracia, em outras palavras, ele está dizendo, chega de tanta democracia falsa, né? Porque é uma falsa democracia. Eu acredito que deverá haver aqui um controle da mídia. Por que a população brasileira, até você, rico, milionário, classe média e pobre, se transformou em socialista comunista? Porque as televisões, as mídias são comunistas e davam as notícias favorecendo, dizendo que eram boas aquelas leis feitas pelos socialistas comunistas que governaram o Brasil desde que os militares largaram o poder em 85. Essa é a verdade, senhores. Os senhores foram ludibriados pelas mídias, muito mais opressivas. Na época do regime militar, as mídias criticavam os militares, eram esquerdas, socialistas, comunistas, e os militares não se preocuparam muito, não. Eles se preocuparam em administrar o Brasil. Então, meus amigos, preste atenção também nas últimas palestras do general Mioto. Agora foi em plena campanha política entre o Bolsonaro e o outro lá, o general chefe do Comando Sul lá do Exército, ele falou: não vamos deixar esse Brasil estragado para os senhores, mais selva, mais aço, e que as Forças Armadas, o pessoal que trabalham, que serve essa profissão de militares, são diferentes da população civil, têm uma formação diferente, e que não vão deixar esse Brasil estragado para nós. Isso em plena campanha política. Em plena campanha política. Então, muita coisa ainda vai acontecer no Brasil, senhores. Muita coisa. A história continua. A política muda todos os dias e a história continua. Na minha opinião, a nova história brasileira vai acabar ocorrendo essa intervenção militar de um jeito ou do outro, convocado pelo Bolsonaro ou não, porque só assim conseguiremos colocar ordem no Brasil, diminuir essa roubalheira monstra, e o Brasil vai voltar a crescer porque vai sobrar dinheiro. Essas notícias que as televisões falam, um mesmo ato de corrupção, ela fala durante 2 meses, mas só num estado, só num lugar.
existe no Brasil inteiro, em cada pedacinho do Brasil, em cada pedacinho do Brasil, em cada grãozinho de areia do Brasil. Essas instituições estão comprometidas com o socialismo, com o comunismo. E os senhores sabem que o socialismo e o comunismo, além de querer dominar e ter o poder total, eles são muito ladrões. Eles roubam muito, muito, em todas as instituições, autarquias, órgãos, etc., agências. Um abraço, pessoal. Pessoal, não vamos nos desagregar, nós que acreditamos que somente as Forças Armadas poderão mudar o Brasil. Acredito que vai acontecer no Brasil, vai acontecer depois no Equador, na Guatemala, nesses outros países comunistas, socialistas, todos aí disfarçados de democracia, né? Então, meus amigos, vamos ficar unidos e vamos acompanhar o desenrolar da história. Ela está acontecendo, a história está acontecendo. Vamos ficar alertas e vamos ficar espertos e vamos continuar acreditando nas nossas Forças Armadas e nos nossos generais. Não se esqueçam, os nossos generais não gostam de políticos. E acompanhei isso de 64 a 85. Eles não gostam de políticos, muito menos de políticos esquerdistas, que são safados, enganam o povo, né? E vocês podem analisar os políticos, a classe política brasileira. O que é que eles fizeram nesses últimos 30 e poucos anos, realmente de bem para o Brasil? Me diz uma coisa boa que eles fizeram para o povo brasileiro, em termos, inclusive, de desenvolvimento econômico ou financeiro, ou de bondade para o povo? Nada, nada. A não ser essa coisinha de Bolsa Família aí, que é uma vergonha, né? Dá 200, 300 reais para a classe mais simples, que não tem salário, ou cidades que não têm emprego, coisas assim. Mas, ainda assim, há roubo, né? 30% dessa verba que vai para essa Bolsa Família é roubada, é desviada. Fora isso, lá em São Paulo, aquela turma do PSDB, não tem aqueles denúncios nos jornais que roubaram 1 bilhão e 300 milhões da merenda escolar? Poxa, o Executivo junto com o Legislativo, e o pessoal votou no PSDB. Então é óbvio que não dá para acreditar na classe política, meus amigos. Nós temos que acreditar somente nos nossos militares. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. E não sou só eu que penso assim, não. Os militares não gostam de políticos, principalmente políticos de esquerda. Compartilhe, por favor. Deus, pátria, família.